Em 2020, Macedo Cavaleiros era o município do país com maior desperdício de água, superior a 80% do consumo. De então para cá, recuperou 30% dessas perdas graças à substituição de condutas, instalação de telemetria e contadores inteligentes. A Câmara de Macedo Cavaleiros tem dedicado os últimos anos a combater o desperdício de água, tendo sido o município do país com mais perdas. O diagnóstico feito ao problema revelou o furto de água por parte de consumidores e rupturas em 430 quilómetros de condutas existentes no concelho. Porque estamos a falar de um sistema que já muito envelhecido, com materiais completamente degradados. São fugas permanentes e principalmente que havia furtos noturnos para as pessoas regarem inclusive a lameiros e havia puro furto, que era para benefício pessoal. Para combater o desperdício de água, que chegou aos 81%, o município de Macedo Cavaleiros pôs em prática um plano de ação em várias frentes. Contemplou substituição de redes e ou colocação de reservatórios novos. A telemetria foi colocada em todo o município, permite-nos saber quais são as perdas que estamos a ter. Portanto, e vamos bater a rede toda com um geofone para saber localizar a fuga e para reparar de imediato. Aumentamos os piquetes para intervenção mais rápida, para não permitir que houvesse desperdício de água constante e apostamos em novas tecnologias. Instalamos já cerca de 4.300 contadores inteligentes. Essa tecnologia que permite monitorizar em tempo real todo o sistema de abastecimento é o maior projeto do género em Portugal. Contadores, neste caso ultrassónicos, e com capacidade de transmitir as leituras em tempo real para um sistema centralizado. Essa transmissão é feita através de rádio, do protocolo LoRa. É a tecnologia desenvolvida em Portugal. Nós temos 4 estações base, LoRa One, que nos permite chegar aos cerca de 4.200 contadores instalados, que corresponde a praticamente a totalidade do centro urbano de Macedo Cavaleiros. O sistema envia todas as informações do consumo para uma plataforma que é analisada em tempo real. Por exemplo, temos o consumo diário todos os dias, quantos metros cúbicos é que estão a ser faturados na rede. E depois temos uma série de alarmística, como por exemplo, se mexem no contador, dá um alarme de baixa vazia, se não existe consumo, se existe algum problema, dá um alarme sem consumo. E, por exemplo, se sabemos uma fuga qualquer de hoje, reparamos que o consumo dessa pessoa nunca vem a zero. O que significa que há sempre um consumo constante, o que pode iniciar que seja uma fuga. Nós, a partir daí, identificamos a pessoa e depois a pessoa resolve o problema. Por outro lado, em termos de rede e num sentido mais macro, e aqui é onde estão uma das grandes vantagens em termos económicos e em termos ambientais deste tipo de projetos, é que se eu entrego à rede um X quantidade de água, 1 metro cúbico de água, se a soma dos contadores nesse período horário não for desse metro cúbico de água, acontece que houve uma fuga nessa secção da rede e a partir daí conseguem-se detectar fugas em tempo real. Com todas as medidas adotadas, o município de Macedo Cavaleiros conseguiu em 2 anos reduzir o desperdício de 81% para 57%, mas ainda acima da média nacional, que se situa nos 40 pontos percentuais. Isto permitiu poupar 300 mil euros por ano, de mais de 1 milhão de euros de desperdício. Não é razoável, mas no contexto nacional é muito razoável, mas continua a ser um desperdício brutal. Até agora, a Câmara de Macedo Cavaleiros investiu quase 2 milhões de euros no combate ao desperdício de água, mas para resolver totalmente o problema, necessita de mais 4 milhões de que não dispõe. Devia haver um plano de empréstimos bonificados dirigidos só para este tipo de desperdício. Porque assim, isto é um bem de todos nós. Um recurso escasso que requer cada vez mais uma gestão eficiente.